A mula sem cabeça. Sentem-se em volta do fogo, pessoal, que vou contar uma história que meu avô me contou, lá naquelas noites escuras da fazenda. Era uma noite assim, escura e tempestuosa, no coração do interior do Brasil. Um grupo de amigos, teimosos como jumentos empacados, resolveu se aventurar por uma trilha sinistra que os levaria até uma floresta densa e sombria. E, é claro, eles já tinham ouvido as lendas sobre a mula sem cabeça que assombrava aquela região, mas, esses rapazes estavam dispostos a mostrar que eram mais valentes que um touro bravo. Lá pelas tantas, quando adentraram a floresta, os ventos uivantes pareciam sussurrar seus nomes, e o render das árvores criava uma melodia sinistra. Foi aí que eles ouviram o som dos cascos pesados se aproximando. Meu amigo, o pânico tomou conta deles quando avistaram a criatura da mula sem cabeça. Era uma visão horrenda, assustadora como um lobisomem na noite de lua cheia. O corpo da mula estava coberto de cicatrizes e feridas, e daquele pescoço decepado, onde a cabeça devia estar, saíam chamas que pareciam o próprio fogo do inferno. Aquela mula sem cabeça avançou em direção ao grupo, relinchando de maneira agonizante. Nesse ponto, meus amigos, vocês podem imaginar a confusão que se seguiu. Os amigos, em pânico, começaram a correr desesperadamente pela floresta escura, mas a mula sem cabeça os perseguia implacavelmente, suas chamas ardentes iluminando o caminho como tochas acesas. Um por um, eles foram alcançados pela criatura e desapareceram em meio às chamas, deixando apenas seus gritos ecoando pela floresta. E quando a tempestade finalmente se acalmou e o sol nasceu, a floresta estava em silêncio novamente. Os amigos haviam desaparecido, e o que restou foram apenas as lendas aterrorizantes sobre a mula sem cabeça. Aqueles que ousavam entrar naquela floresta eram lembrados de que a criatura sobrenatural ainda assombrava aqueles bosques, faminta por almas corajosas o suficiente para desafiá-la. Pessoal, essa história do meu avô tem um toque de advertência, e vocês sabem como ele costumava dizer que o respeito pelas lendas e tradições era fundamental. Mas vou continuar de onde parei. Os anos se passaram, e a lenda da mula sem cabeça persistiu naquela região remota. Muitos daqueles que ouviram a história do grupo de amigos desaparecidos não ousaram entrar naquela floresta sombria. E quem o fez, bem, eles sempre tinham em mente a possibilidade de encontrar a temível criatura. Então, uma geração se passou, e um grupo de jovens da cidade próxima decidiu que era hora de enfrentar a lenda de uma vez por todas. Eles acreditavam que a mula sem cabeça era apenas uma superstição, uma história para assustar crianças. Assim, com coragem e lanternas, eles partiram em uma nova jornada pela trilha sinistra. Ao adentrarem a floresta, não demorou muito para que os ventos uivantes e o render das árvores começassem a criar aquela melodia sinistra que todos já conheciam. E então, quando menos esperavam, viram aquele som de cascos pesados se aproximando. Era a mula sem cabeça, de novo. A criatura horrenda, com seu corpo cicatrizado e chamas ardentes, avançou em direção ao grupo, relinchando como uma condenação. Mas, meus amigos, esses jovens não eram como aqueles do passado. Eles enfrentaram a criatura, sem fugir em pânico. E o que aconteceu a seguir é uma parte da história que meu avô nunca soube contar, porque parece que a mula sem cabeça, ao invés de perseguir aqueles jovens, parou e olhou para eles com seus olhos flamejantes. E, dizem as lendas, que naquele momento, a criatura soltou um longo suspiro comovente, como se estivesse cansada de aterrorizar aqueles que ousaram desafiá-la. A mula sem cabeça lentamente se afastou, desaparecendo entre as árvores. Os jovens, incrédulos, assistiram a criatura sumir na escuridão da floresta. E assim,
a lenda da mula sem cabeça tomou um novo rumo. Ela não era mais uma ameaça implacável, mas uma criatura misteriosa que escolhia quando e como assombrar aqueles que se aventuravam em suas terras. Com o passar do tempo, a mula sem cabeça não foi esquecida. Ela era uma lenda viva, e as histórias sobre seus encontros misteriosos se multiplicaram. Um grupo de caçadores, convencido de que a criatura era apenas uma ilusão, decidiu montar uma expedição para capturá-la e provar que não havia nada de sobrenatural naquilo. Eles entraram na floresta, cheios de confiança e armados até os dentes. Os ventos uivantes, o render das árvores e aquele som de cascos, tudo estava lá, como antes. E, como previsto, a mula sem cabeça apareceu, com seu corpo cicatrizado e chamas ardentes. Mas desta vez, meus amigos, algo terrível aconteceu. A criatura não estava mais disposta a se retirar. Ela atacou os caçadores com fúria incontrolável. Seus cascos pesados esmagaram os homens, enquanto suas chamas devoraram tudo em seu caminho. Os gritos agonizantes dos caçadores se misturaram ao render das árvores, formando uma cacofonia de terror. A floresta pareceu se fechar sobre eles, engolindo-os em seu abraço sombrio. Quando a tempestade finalmente se acalmou, o silêncio era ensurdecedor. O que restou da expedição dos caçadores era apenas uma cena de horror indescritível. A mula sem cabeça havia se alimentado das almas corajosas que ousaram desafiá-la, e os corpos destroçados dos homens jaziam ali, como lembranças macabras de sua arrogância. A lenda da mula sem cabeça tomou um novo significado. Ela não era apenas uma criatura misteriosa, mas uma entidade vingativa que não tolerava a intrusão em seu território. A floresta escura e sombria tornou-se ainda mais aterrorizante, uma terra amaldiçoada onde aqueles que ousassem desafiá-la estavam fadados a um destino terrível. E assim, meus amigos, termino esta história assustadora, lembrando a todos que algumas lendas